Imagine um cara chamado Saulo, fariseu ferrenho e perseguidor de cristãos. Era tipo o agente Smith de Matrix, só que caçando gente em vez de programas. Mas aí em uma viagem para Damasco, rola um plot twist digno de novela mexicana. Jesus aparece em uma luz cegante, tipo um holofote divino, e manda o seguinte recado: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cego e confuso, Saulo cai no chão, tipo um personagem de novela que leva um tombo depois de uma revelação bombástica. Ananias, um cara gente boa, devolve a visão dele e o batiza, transformando o ex-perseguidor no maior advogado de defesa de Jesus. Paulo, o novo nome do moço, vira um missionário superstar do cristianismo, viajando para todo canto e pregando a palavra de Deus. Ele era tipo o influencer da época, só que em vez de likes, ele colecionava convertidos. As cartas que ele escrevia para as comunidades cristãs eram tipo posts nas redes sociais da época, cheias de conselhos, broncas e ensinamentos. E olha que nem sempre o povo concordava com tudo que ele dizia, rolava até tretas virtuais, tipo comentários maldosos na internet. Mas Paulo era persistente, tipo um pitbull espiritual, ele defendia suas ideias com unhas e dentes, e foi fundamental para a expansão do cristianismo pelo Império Romano. Ah, e ele também era cidadão romano, tipo ter VIP Pass para todo lugar. Era como se Deus tivesse dado um upgrade no pacote do Paulo, tipo bônus por ter virado do bem. Então, se você encontrar um cara barbudo com cara de poucos amigos segurando um pergaminho, saiba que pode ser o Paulo de Tarso. Mas não se assuste, ele não morde mais, só prega a palavra de Deus. E quem sabe até te conta essa história engraçada da conversão dele, com direito a efeitos sonoros e tudo. Paulo, o ex-fariseu que virou missionário rockstar, era um cara cheio de histórias. Viajava para lugares exóticos, enfrentava perigos dignos de filme de ação e colecionava chibatadas como se fossem autógrafos de fãs. Em uma de suas viagens foi apedrejado e dado como morto. A galera achou que era o fim do missionário, mas eis que ele levanta, sacode a poeira e continua pregando como se nada tivesse acontecido. Tipo um personagem de desenho animado que volta à vida depois de levar pancada. Em outra ocasião foi preso em um navio que afundou. Passou dias e noites boiando no mar, tipo náufrago em reality show. Mas nem assim perdeu a fé e até converteu alguns dos outros náufragos, tipo um missionário 24 horas por dia. Teve também a vez que ele foi preso em Roma e ficou uns 2 anos na cadeia. Mas nem a cela abafada o impediu de pregar o evangelho. Ele recebia visitas, escrevia cartas e até convertia os guardas, tipo um missionário undercover. Paulo era mesmo um cara fora do comum. Enfrentou perseguições, naufrágios, prisões e até intrigas entre as comunidades que ele mesmo fundou. Mas nada o abalava. Ele era movido pela fé e pela paixão em espalhar a mensagem de Jesus. E por falar em mensagem, as ideias de Paulo foram fundamentais para o desenvolvimento do cristianismo. Ele deu um novo gás na religião, adaptando-a para o mundo romano e abrindo as portas para os gentios, que eram tipos estrangeiros da época. As cartas que ele escreveu para as comunidades cristãs, as famosas epístolas paulinas, estão até hoje na Bíblia e são estudadas por gente do mundo todo. Nelas, ele dá conselhos sobre amor, fé, casamento, e até como lidar com os ser invejosos da igreja, tipo um manual de instruções para a vida cristã. Paulo de Tarso foi um cara e tanto. Missionário, teólogo, escritor e até um pouco ator. Afinal, fingiu-se morto uma vez. Ele dedicou sua vida a pregar o evangelho e transformar o mundo, e seu legado continua inspirando pessoas até hoje. Depois de anos de viagens missionárias, pregações inflamadas e tretas épicas, Paulo finalmente chegou em Roma. Era tipo o chefão do cristianismo indo visitar a filial principal. Mas o que era para ser uma visita triunfal se transformou em mais uma provação. Preso por 2 anos, Paulo continuou a pregar o evangelho, mesmo confinado dentro de uma cela. Ele era como um passarinho em gaiola, cantando suas canções de fé para quem quisesse ouvir. Em 67 d.C., após um julgamento, Paulo foi condenado à morte. A galera achou que era o fim do missionário, mas ele não se intimidou. Enfrentou a execução com a mesma fé e coragem que o acompanharam por toda a vida. A morte de Paulo marcou o fim de sua jornada, mas o início de um legado que dura até hoje. Seus ensinamentos moldaram o cristianismo e inspiraram milhões de pessoas ao longo dos séculos. Ele foi o missionário improvável que se tornou um gigante da fé, o perseguidor que se transformou no maior defensor do evangelho, o homem que enfrentou tudo que a vida podia oferecer e nunca desistiu de seus sonhos. Paulo de Tarso nos ensina que a fé pode mover montanhas, que o amor supera o ódio e que a esperança é a luz que guia em meio às trevas.
Sua história é um exemplo de que, com persistência e determinação, podemos alcançar qualquer coisa que nos propomos a fazer. Então, da próxima vez que você se sentir perdido ou desanimado, lembre-se do Paulo. Ele nos mostra que até mesmo um ex-fariseu perseguidor de cristãos pode se tornar um dos maiores apóstolos da história. E quem sabe você também pode realizar grandes coisas se seguir os seus passos. Em um mundo marcado por incertezas, divisões e desafios, a história de Paulo de Tarso surge como um farol de fé, amor e esperança. Mais do que um apóstolo do cristianismo, ele foi um exemplo vivo da força transformadora que reside em cada um de nós. Antes de sua conversão, Paulo era conhecido como Saulo, um fariseu fervoroso que perseguia implacavelmente os seguidores de Jesus. Sua vida era guiada por dogmas rígidos e pela crença inabalável na lei judaica. No entanto, um encontro inesperado com Jesus Cristo durante uma viagem a Damasco mudou o curso de sua existência para sempre. A partir desse momento, Paulo se tornou um devoto seguidor de Jesus, dedicando sua vida a espalhar a mensagem do Evangelho por todo o Império Romano. Sua jornada não foi fácil. Paulo enfrentou perseguições, prisões, naufrágios e até mesmo apedrejamento. Mas em meio a todas as dificuldades, sua fé nunca vacilou. Ele se manteve firme em sua convicção de que o amor de Deus era capaz de superar qualquer obstáculo. Os ensinamentos de Paulo se tornaram a base fundamental do cristianismo, moldando a fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Ele defendia a igualdade entre todos, independente de raça, gênero ou status social, e pregava a importância do amor, da compaixão e do perdão. Em um mundo marcado por ódio e divisões, a mensagem de Paulo ressoa com ainda mais força. Ele nos ensina que o amor é a resposta para todos os problemas, e que a esperança é a luz que nos guia em meio às trevas. Sua história é um exemplo inspirador de como a fé, a persistência e a determinação podem transformar vidas e mover montanhas. Paulo de Tarso nos mostra que mesmo diante dos maiores desafios, podemos encontrar a força para seguir em frente e alcançar nossos objetivos. Em um momento em que o mundo mais precisa de paz e união, os ensinamentos de Paulo de Tarso servem como um farol de esperança, iluminando o caminho para um futuro mais justo e fraterno. A história de Paulo de Tarso transcende os limites do tempo e da religião, inspirando pessoas de todas as crenças e origens. Sua jornada de perseguidor a apóstolo, marcada por fé inabalável, amor incondicional e esperança inquebrantável, serve como um farol de luz em meio às trevas da vida. Paulo nos ensina que a fé não é apenas uma crença cega, mas sim uma força poderosa que nos impulsiona a agir, a amar e a transformar o mundo ao nosso redor. Sua vida demonstra que o amor é capaz de superar qualquer obstáculo, que a esperança é a chama que nos guia através das dificuldades, que a persistência é a chave para alcançarmos nossos sonhos. Em um mundo marcado por incertezas, divisões e desafios, os ensinamentos de Paulo se tornam ainda mais relevantes. Ele nos convida a buscar a fé que move montanhas, o amor que supera o ódio e a esperança que ilumina a escuridão. Ao seguirmos os passos de Paulo, podemos construir um mundo mais justo, fraterno e compassivo. Sua mensagem nos convida a abraçar a diversidade, a defender os mais necessitados e a trabalhar juntos por um futuro melhor. Que a história de Paulo de Tarso continue a inspirar a todos nós a buscarmos a fé, o amor e a esperança em nossas vidas, e a trabalharmos juntos por um mundo mais belo e humano. A história de Paulo de Tarso não se resume a um mero relato do passado. É um chamado à ação, um convite para que cada um de nós busque em si mesmo a força da fé, a chama do amor e a luz da esperança. Paulo nos ensina que a fé não se limita a crenças doutrinárias, mas sim se manifesta em ações concretas. É a fé que nos impulsiona a sair da zona de conforto, a defender o que é certo e a lutar por um mundo mais justo. O amor que Paulo pregava não se restringe ao círculo familiar ou aos amigos próximos. É um amor universal que abraça todas as pessoas, sem distinção de raça, gênero, religião ou status social. É o amor que nos leva a estender a mão aos necessitados, a acolher os diferentes e a promover a paz entre os povos. A esperança que Paulo defendia não é um otimismo ingênuo, mas sim uma crença inabalável no poder da transformação. É a esperança que nos permite superar os desafios, persistir diante das adversidades e acreditar em um futuro melhor para a humanidade. Ao seguirmos os ensinamentos de Paulo de Tarso, podemos transformar o mundo ao nosso redor. Sua história nos inspira a sermos agentes de mudança, a construir pontes em vez de muros e a semear a paz onde antes reinava a discórdia. Lembre-se, a fé de Paulo moveu montanhas, seu amor superou o ódio e sua esperança iluminou a escuridão. Que sua história seja a inspiração para que você também faça a diferença no mundo. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença.
Basta ter fé, amar o próximo e acreditar em um futuro melhor. Que a história de Paulo de Tarso seja o guia que nos ilumina neste caminho. Juntos podemos construir um mundo mais justo, fraterno e cheio de esperança. E aí, galera? Espero que tenham curtido a história incrível do Paulo de Tarso. Se você curtiu, dá um join no canal e deixa aquele like para fortalecer. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Essa mensagem de fé, amor e esperança é para todo mundo. Agora preparem-se para mais uma aventura épica. No próximo vídeo vamos desvendar os mistérios por trás de Jezabel, a rainha polêmica. Não percam! Até a próxima!